Amigos do canal Calcio Parlato, vocês querem saber de onde vem essa rivalidade tão acirrada entre Juventus e Fiorentina? Sim, porque Juventus e Fiorentina se encontram esse sábado, nesse jogo bastante importante para ambas, mas sobretudo para a Juventus. Que jogo será? O que tem de fato em jogo sábado às 14 horas, horário do Brasil? Juventus-Fiorentina, com a Juventus, que em Champions League está qualificada para a fase de mata-mata, oitava de final. E em campeonato está pontos anos-luz de distância do topo. É importante para a Juventus voltar a ganhar pontos, não tanto para esperar uma vitória no Scudetto, mas para continuar, pelo menos, num percurso de crescimento. Do outro lado, a Fiorentina tem feito jogos consistentes, mas tem feito também jogos, como por exemplo contra o Venezia, onde fora de casa parece, sobretudo quando Nico Gonzalez não está, ou como no caso do jogo contra o Venezia, tinha acabado de voltar da a pausa FIFA, parece que depende muito desse jogador. Embora no último rodada a Fiorentina tenha ganhado muito tranquilamente, sem o seu jogador mais valioso em campo, sem considerar o Vlahovic, veremos agora contra a Juventus. Mas, de qualquer forma, para a Fiorentina, esse jogo não é um jogo qualquer. Se não existe um derby em Firenze, porque considerar derby o jogo contra a Empoli, que é uma cidade que é a 30 e poucos quilômetros de Firenze, não é tão correto assim. Derby, de fato, é algo da mesma cidade. O clássico, se assim queremos chamar, entre Juventus e Fiorentina, nos últimos anos é uma história, digamos, bastante recente, estamos falando de 40 anos. De 40 anos para cá, o jogo Fiorentina-Juventus nunca é banal, sobretudo por o torcedor da Fiorentina. E tudo começou quando, em 1982, o ano do Mundial da Itália, que deu o famoso 3-2, 3 gols de Paulo Rossi contra o Brasil, lá na Espanha, no Mundial da Espanha, em 1982, esse Mundial foi precedido de um campeonato vinto pela Juventus, mas depois um longo tête-à-tête, na época ainda tinha pontuação de 2 para vitória, 1 para empate. Esse tête-à-tête, esse jogo de gangorra entre a Juventus, um ponto acima, a Fiorentina depois um ponto, e muito empate, chegou na penúltima rodada com Juventus e Fiorentina de fato empatadas. Acontece que a seleção italiana já tinha uma programação para poder se concentrar, para poder se reunir sob a batuta do Bearzot, e não podia ser atrasado de forma nenhuma esse tipo, a concentração da seleção italiana. Ou seja, caso no último jogo, que a Fiorentina disputaria em Cagliari e a Juventus disputaria em Calabria contra o Catanzaro, ambas tivessem ganhado, ambas tivessem perdido, ambas tivessem empatados, teria que ter, pelo regulamento, jogo final. Ou seja, não poderia ser decidido com diferença a gol, pontuação, etc., etc., não. Deveria ter um desempate, um jogo que decidisse quem seria campeão. Isso colocou em alerta máximo a federação e estou falando isso porque existe uma teoria da conspiração por parte do torcedor da Fiorentina que é a base um pouco dessa questão. Os fatos. Fiorentina voa para Cagliari, Fiorentina na sua formação tipo, gol de Ciccio Graziani, o mesmo que
será responsável pelo gol contra os Camarões na fase de grupo da Itália em Espanha, que permitirá a possibilidade da Itália avançar para a segunda fase, onde encontrará inclusive o Brasil. E Graziani faz um gol absolutamente irregular, isso com os recursos até mais sofisticados de hoje, seria impossível identificar qualquer tipo de falta, e isso deixou todo mundo perplexo. Poucos minutos depois, um pênalti absolutamente discutível a favor da Juventus, lá naquele de Catanzaro. Pênalti, gol e Juventus campeão da Itália. Uma revolta, não, claro, de forma tão eclatante, não estamos falando aqui de pessoas descendo na praça ou incendiando carros ou alguma coisa, mas de fato gerou uma grande revolta e um clima muito tenso, inclusive dos jogadores da seleção, né? Se conta que o Giancarlo Antonioni, o número 10 da seleção di Bearzot, da Fiorentina, e o Ciccio Graziani foram zoados pelo Gentile, o famoso zagueiro que colocou o Zico, digamos, com poucas possibilidades de jogar qualquer bola no famoso jogo de 82. Gentile zoou os dois e parece que a coisa esquentou muito, quase, né, se chegou às vias de fato no vestiário na hora da concentração. A partir desse momento, a Juventus passou a ser odiada pela Fiorentina, né? E tudo isso piorou quando? Quando, logo depois, estamos falando de 1990, Juventus e Fiorentina vão jogar uma final de Copa UEFA, né? A Fiorentina e Juventus se encontram na final, jogo em Turim 3-1 para a Juventus. Muitas decisões arbitrais absolutamente questionáveis e tentativa de invasão de campo, questões borderline, né, digamos assim. Acontece que decisão extemporânea. Não pode, então, a partir disso, não se pode jogar mais em Firenze. Vai ser suspenso o mando de campo da Fiorentina. Se joga em Avellino, a 700 quilômetros de Florença, e 0-0 e Copa UEFA para a Juventus. Aí se consome assim o segundo ato bastante estranho, né, a favor da Juventus. Se descobrirá depois com a época de Calciopoli, que de estranho tinha pouco, evidentemente, tinha um esquema de corrupção. Não estou dizendo que isso acontecia em 1990 ou 82, mas evidentemente não é uma coisa que também se constrói em poucos anos, né? E que depois Calciopoli abriu a tampa desse problema. O último grande elemento de contestação foi em 1990, quando Baggio, também depois da final da Copa da UEFA, o Baggio foi vendido para a Juventus. Baggio, que era o ídolo da Fiorentina, grande referência, inclusive da seleção italiana, tanto em Itália 90, mas sobretudo em USA 94, onde o Brasil ganhou da Itália nos pênaltis, no calor de 47 graus, de uma forma bastante também inusitada, né? Já que estamos aqui com as teorias da conspiração, jogar um jogo com 350 graus, com jogadores acostumados a um clima tropical contra jogadores não acostumados, evidentemente. Um pequeno favor ao Brasil foi feito, mas não estou falando isso porque sou italiano, imagina. Acontece que, a partir disso, foi a gota que, de fato, fez com que tudo explodisse. E aí, dessa vez, sim,
na casa na época, proprietário Pontello da Fiorentina, se riuniram centenas, se não milhares, de torcedores da Fiorentina, armados de pau, pedra, chegou a polícia, e, de fato, essa venda di Baggio para a Juventus foi considerado algo pior do que um tapa, né? Foi considerado algo inaceitável. Em tempos mais recentes, tanto o Bernardeschi como o Chiesa foram vendidos e pagos, muito bem pagos pela Fiorentina, sem ter criado grandes problemas. Eram outros tempos, eram épocas em que ainda existia o jogador símbolo, existia o jogador que vestia de fato a camisa. O Baggio, em abril de 1991, ao jogar lá em Firenze com a camisa da Juventus, se recusou em bater um pênalti contra a Fiorentina. Quem bateu foi um colega que errou o pênalti. Ele foi substituído imediatamente pelo treinador e, ao deixar o campo, ele recolheu um cachecol da Fiorentina que algum espectador tinha jogado da tribuna. E aí, essa foto, essa imagem ficará para a história, considerando assim como que Baggio, de fato, tinha o coração viola, tinha o coração da Fiorentina. O único aspetto, único não, mas com certeza um aspetto extremamente negativo, extremamente triste de tudo isso, são episódios recentes, sim, em que torcedores da Fiorentina marcharam de forma gravíssima e inaceitável e injustificável, imperdoável, a memória do Gaetano Scirea, o grande capitão da Juventus, que faleceu em um acidente estradal, grande jogador também da seleção de 82 e que faleceu prematuramente, e também as ofensas aos mortos, à memória daqueles torcedores mortos no Heysel, na Bélgica, durante um jogo de final da Champions League, onde 39 pessoas perderam a vida. Ataques à memória de pessoas mortas de forma absurdamente violenta, como no caso da Heysel, ou prematura e, de uma certa forma, violenta, um acidente de carro, Gaetano Scirea, são inaceitáveis. A rivalidade é uma coisa, a falta de caráter, a falta de noção e, sobretudo, a covardia e atitudes nojentas como essa merecem todos o repúdio. Futebol é outra coisa. Podemos estar aqui, brigar, falar que a Juventus roubou o Scudetto 82, que a Fiorentina foi favorecida porque tinha jogadores mais como Antonioni. Podemos discutir e falar milhares de coisas aqui. Estamos no âmbito esportivo e, no final, a gente dá um sorriso. Mas quando se ultrapassa essa barreira, já o sorriso vai embora e, portanto, espero muito que nesse jogo não aconteça absolutamente nada, sobretudo não se ouçam mais esses hinos, essas frases, essas músicas absolutamente inaceitáveis. Como inaceitáveis são as frases racistas contra jogadores que vêm de outro país. Aconteceu com o Ibrahimovic, já aconteceu com o Koulibaly. Inaceitável o que se faz contra os torcedores do Napoli por virem de Napoli. Enfim, isso tudo não tem nada a ver com o futebol. É calcio parlato, como diz a palavra. É a palavra que reflete aquilo que se joga em campo de forma esportiva. Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Até a próxima.